Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de maio de 2022. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Aos juízes, a verificação do quórum, por favor. Nós temos aqui o doutor Rodrigo, o senhor está presente? Vamos iniciar pelo processo 4119057 contra a Companhia Brasileira de Bebidas Prêmio. Nós temos o patrono presente. Bom dia, senhora presidente. Eu sou o Rodrigo, eu estou pela BASF, sou patrono da BASF. Capaz? Peraí, então me mandaram. Ah, é da BASF, desculpa. É o 40.030.520. Então vamos lá, iniciar pelo outro processo. Então, o primeiro processo é 4030520, BASF S.A. Temos o patrono. Eu vou gravar a sustentação oral. Doutor Rodrigo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Quanto tempo eu tenho? 15 minutos? Então, o senhor pode iniciar. O senhor tem 15 minutos, por favor. Perfeitamente, excelência, perfeitamente. Bem, muito bom dia a todos e a todas, os presentes nessa reunião. Saúdo todos os julgadores na nome da senhora presidente, todos os demais colegas aqui presentes. Esse é um auto de infração. Eu acho que é importante dizer, ele já teve, as decisões de primeira instância já foram anuladas duas vezes, né? A gente está recorrendo aqui, a gente está no julgamento de uma terceira decisão da primeira instância, né? A anulação das decisões sempre aconteceu num primeiro momento por falta de análise da documentação, no segundo momento por falta de fundamentação da decisão. E aí a gente chega agora no momento de analisar essa terceira decisão da Delegacia de Julgamento, que adianto já para os senhores que também padece de vícios que precisam ser, e eu vou pontuar esses vícios aqui objetivamente. Eu acho que antes de qualquer coisa, acho que vale fazer um breve histórico, né, do que aconteceu no processo desde a fiscalização. Eu não vou tomar muito tempo com isso, mas algumas questões são importantes aqui, né? Então, a BASF recebeu a fiscalização lá nos idos de 2013, veja quanto tempo já faz que a gente está com esse processo, pedindo uma série de documentos, né? A fiscalização faz um requerimento de uma série de documentos, todos eles relacionados a créditos que foram apropriados pela BASF no período de 2010. Então, por exemplo, livro de registro de entrada, livro de apuração, GIA, planilha de cálculo de créditos, enfim, uma série de documentos, tudo isso para verificar o creditamento de bens do ativo permanente. Apesar da farta documentação que foi solicitada, só foi concedido 5 dias para isso. Então, a BASF apresentou tudo o que tinha e, na sequência, fez um pedido de dilação de prazo para poder apresentar todo o resto. O que significa todo o resto? Porque como o pedido ele era amplo, se pedia tudo que era documento fiscal que justificasse o crédito tomado, o que engloba aí a apresentação das notas fiscais. E a gente está falando de um volume de nota fiscal de mais de 6 mil notas fiscais, né? A BASF pediu o prazo não foi concedido, na verdade, silenciou-se em relação ao pedido de prazo e sobreveio a autuação fiscal. E qual que é a autuação fiscal? Eu tenho a autuação fiscal, tenho 2 itens. O primeiro item, qual que é a motivação? A BASF não apresentou os documentos fiscais que fundamentam, né, que amparam
o direito creditório. Essa foi a autuação fiscal, ou seja, a BACE não me entregou os documentos fiscais que amparam o seu direito de fazer o registro do crédito dos bens do ativo. E aí você tem uma segunda autuação, a gente vai falar dela na sequência, mas a gente tem uma segunda autuação que é em duplicidade. Vocês podem verificar pelo próprio comparativo dos dois demonstrativos, que são os mesmos valores que estão sendo exigidos nas duas infrações. E no final das contas, você tem como o motivo determinante maior da primeira infração o fato de que a BACE não apresentou os documentos fiscais para lastrear o crédito do ativo, né? Na sua impugnação, e antes de apresentá-la, a BACE contratou 26 funcionários terceirizados por tempo temporário para buscar em seus arquivos todas essas notas fiscais. A BACE conseguiu levantar, salvo engano, 4.800 ou bem perto de 5.000 notas fiscais e fez a apresentação de todas essas notas fiscais, fez a apresentação, não apresentou o SIAP, mas apresentou planilha de créditos, forma de cálculo mês a mês de cada crédito, referência das notas fiscais que dizem respeito a cada um desses créditos e quase a totalidade, mais de 80% das notas fiscais que justificaram o crédito, que dariam embasamento para o crédito do ativo que foi tomado. Então, tudo isso foi apresentado, né? Então, tem um quadro de resumo mês a mês, e aí folha 53 a 56, o cálculo das parcelas do crédito 1/48 das folhas 57 a 90, a relação de notas fiscais crédito item por item das folhas 91 a 374 e todas essas quase 5.000 notas fiscais que também foram apresentadas, né? Tudo isso para comprovar que a BACE tinha o suporte documental, ou seja, a BACE está atacando o motivo determinante da autuação. Qual foi o motivo determinante? Você não me mostrou o suporte documental disso aqui. Você não mostrou, está aqui. Vem a decisão da primeira decisão da DJ, não analisa esses documentos, né, e repete o motivo determinante da autuação. O TIT anula essa decisão, volta para a DRJ. A da DRJ dessa vez, ela cancela o item 1, que é o item que trata especificamente dos créditos do ativo, ou seja, da falta de comprovação dos créditos do ativo, porque entendeu que a BACE havia feito estorno desses créditos, né? Segundo, de acordo com a diligência fiscal que foi apurada no meio, depois que a primeira decisão foi anulada. O TIT novamente anula a decisão, fundamentando no fato de que a decisão apenas repete o que o fiscal disse, mas não justifica ou fundamenta. Haveria ali alguma lacuna, então há novamente anulação e volta para a terceira decisão. O que é essencial dizer, embora o item 1 tenha sido cancelado, é essencial que a gente fale sobre ele, né? Porque a delegacia de julgamento, em nenhuma oportunidade, veja, lá atrás foi pedido para a delegacia de julgamento analisar o crédito, para analisar se os documentos eles comprovariam o crédito, se os documentos diziam respeito aos créditos que foram apropriados. Isso não foi feito. Existem frases que são ditas ao longo dessas decisões, no sentido que não cabe o fiscal analisar não sei quantas, 4.800, quase 5.000 notas fiscais e fazer a correlação. Como não cabe? Se o motivo da autuação é o fato de eu não ter entregue para ele fiscalizar, e na hora que eu entregue ele diz que não quer analisar, então assim, e aí o que a gente percebe? É que a cada momento vai se alterando o critério jurídico do lançamento tributário. O primeiro critério jurídico é não apresentou os documentos para comprovar o crédito. A BACE vai lá e apresenta. Não é possível validar essas vultuosas informações de documentos porque eu não vou ficar fazendo correlação entre nota fiscal e livro de apuração e etc. Mas eu imagino que, com todo respeito, esse é o trabalho da fiscalização. Superado isso, vem na terceira decisão e um novo critério jurídico. Então, ele olha aquilo ali, ele seleciona algumas poucas notas fiscais, diz qual é a descrição do bem dessas poucas notas fiscais e fala que não é possível verificar se isso realmente é bem do ativo permanente da BACE.
terceiro critério de jurídico de lançamento, ou seja, o processo administrativo parece uma grande corrida de obstáculos, né? A cada novo obstáculo que o contribuinte supera, você surge um novo para ser superado. E aí o que acontece? Nessa terceira decisão, ele aponta, ele faz uma análise rasa, ele não analisa as notas fiscais, ele simplesmente diz que as planilhas que foram apresentadas não teriam os elementos do SIAP, mas também não diz qual é o elemento que está faltando, muito embora as planilhas, e eu vou pedir a permissão para mostrar numa apresentação aqui, muito embora as planilhas elas contenham uma centena de dados e que podem sim facilmente identificar a relação desses créditos. Mas ele fala isso, ele analisa sob o aspecto de que não dá para identificar se o bem é do ativo permanente, mas isso não é motivo determinante da autuação, e cancela o item 1, e ainda assim cancela o item 1, mas ele cancela o item 1 porque ele disse que houve estorno, ou seja, da mesma forma que a primeira decisão, a segunda decisão da delegacia de julgamento. Em relação ao segundo item, ele diz, não tem duplicidade. E ele mostra que o estorno foi feito só em relação a um. Então, e em relação a esse segundo item, que é o item que está aqui, que ainda sobrou, houve estorno sim, mas o grande ponto é, a questão em relação ao ativo permanente, ela ficou sob o segundo plano. A duplicidade existe o estorno, mas a questão do ativo ficou em segundo plano. Se me permitem fazer, eu acho que eu posso fazer um compartilhamento, porque é mais fácil. Pode sim. É mais fácil compartilhar. Deixa eu colocar em modo apresentação. Conseguem ver? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo, doutor. Perfeito. Ó, espera. Acho que saiu. Aqui está melhor. Os documentos foram apresentados, eu coloquei folha 52, tem um resumo de todos os créditos que foram apresentados, que foram apropriados, com a referência ao DANF. As folhas, aqui é só um pedaço, né? Aqui também tem o cálculo, né? As folhas 53. Essa planilha, né? Que mês a mês, 1,48 avos em relação a todos os créditos, folha 57 a 90. E essa planilha com todas as informações das notas fiscais, descrição, valor, NCM, razão social do fornecedor, ou seja, tudo de folhas 91 a folhas 374, que foram os documentos apresentados pela BASF para demonstrar. Além disso, todas as notas fiscais, né? Então, isso em relação ao crédito. Quando a gente vai, e aqui eu estou fazendo referência agora, à própria decisão que está sendo a própria decisão recorrida, né? Então, na decisão recorrida, em um determinado momento, e a DJ ela traz para justificar, né, que não houve o estorno em relação a esses débitos também do item 2, no parágrafo 81, ela fala que não encontra o estorno do valor de 155.576 de janeiro de 2010. Todavia, esse crédito não consta como estornado no documento de folhas 5247 e 5282. Num primeiro momento, o que a BASF mostrou? A BASF mostrou que o crédito ele foi estornado, na verdade, no mês subsequente. Por isso que ele não viu o estorno. Mas está aqui a reversão do crédito. Aqui estão as duas a GIA, mostrando a recuperação do crédito, folhas 36, 155, 576, e a GIA demonstrando o estorno do crédito. Olha o DANF, DANF 71432, DANF 71432. Então, o primeiro ponto, quando ele fala, trazendo o exemplo dele, todavia, o crédito não consta como estornado no documento de folha 5247, 5282.
essas folhas aqui, 52, 52, está aqui o crédito, está aqui a exclusão desse crédito. No parágrafo 82, aduz que o item 1 trata dos valores no campo 56, com estorno no campo 53. E no item 2 trata dos valores no campo 57, sem estorno. Mais uma vez, eu trouxe como exemplo esse valor de 161.038, DANF 10.239. Existe o estorno, sim. Está aqui, ó, a mesma coisa. 161.038, DANF 10.2392, estorno, reversão de crédito SIAP, DANF 10.2392. Ele fala que o item 2 retrata os créditos computados no campo 57, que é esse aqui da página 39. O crédito, e como se isso não tivesse sido estornado, o crédito do campo 57 da página 339 está estornado aqui no campo 53 da página 5261. Né? A mesma coisa acontece nesse outro exemplo. 166.87610, DANF 12.6032. Novamente aqui. Então, está aqui o crédito no campo 57, DANF 10.6032, valor 166.876, DANF 12.6032, né? Mais uma referência também. Em algum momento nas fiscalizações que justificaram a decisão, há referência de que não teria havido estorno do crédito no mês subsequente, como sugerido em outra manifestação fiscal, né? Porque foram várias manifestações fiscais. Aqui está um exemplo de que houve, sim, o estorno no livro de registro de entrada também. Né? Então, as folhas 5.008, eu tenho esse DANF, 157.768, valor de 167.541. Ele entra como recuperação de crédito do SIAP no livro de agosto, 167.541, e ele sai no livro de setembro. Está aqui, DANF 157.682 e o valor de 167.541. Então, também há demonstração, né, de que esses créditos foram sim excluídos. Né? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Então, no final das contas, a gente tem algumas coisas aqui. Primeiro, essas evidências que eu mostrei a Vossas Excelências mostram que, assim, no mínimo há um erro da decisão nesse ponto. Eu peguei os exemplos que foram dados pela decisão e mostrei que, ao contrário do que tem na decisão, você tem sim o estorno dos créditos. A decisão fala que não há duplicidade. Não precisa ir muito longe para saber que houve duplicidade no lançamento, que o item 1 é o mesmo do item 2, né? E que houve o estorno. Então, assim, no final das contas, se eu cancelo o item 1, automaticamente eu preciso cancelar também o item 2. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no final das contas, eu começo com a autuação, né, de falta de comprovação documental para o crédito do SIAP, apesar de ter sido feita, e aí depois, obviamente, do auto de infração, de ter sido apresentada toda a documentação possível. Né? A fiscalização, num primeiro momento, não analisa, ela altera o motivo determinante para dizer que as informações não são suficientes para substituir o SIAP, e num segundo momento diz que os bens é que não são, que não dá para analisar se os bens são ou não são. Mas em nenhum desses momentos, né, em todo esse processo, que já dura, enfim, quase 10 anos, em nenhum momento foi pedido qualquer outro documento. Na verdade, o que a impressão que dá é que se olha para o processo com mais de 5.000 páginas, várias notas fiscais, muitos documentos físicos, né? Se pega um exemplo aqui e outro ali e joga tudo por terra. Ora, de novo, se o motivo da autuação foi a falta de entrega de documentos e a BASF entrega os documentos, a única coisa que se espera é que esses documentos sejam avaliados. Né? Então, Excelências, com essas razões, eu, enfim, encerro aqui a minha sustentação oral
pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso e anulação na íntegra do auto de infração. Porque, no final das contas, esse vai e vem, apesar de já ter sido dito em outras decisões que não havia precariedade no auto de infração, mas esse vai e vem, ele, aos olhos da BASF, comprova que o auto é precário e que por isso deve ser cancelado também. Então, Excelência, eu agradeço e fico à disposição para qualquer tipo de apontamento. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Flávio, a palavra é sua. Acho que já entrou o processo, já entrou no sistema, então eu vou direto ao voto, já que o patrono bem colocou aqui as acusações. Voto. Recurso de ofício. Inicialmente analiso o recurso de ofício. Está em controvérsia nos autos que o item 1 deve ser afastado, vez que a de representação fiscal, em seu parecer de folhas 5365 a 5370, pede o desprovimento deste recurso de ofício. Indo adiante, o procedimento, e procedendo à revisão de lançamento, percebo que houve estorno dos créditos indevidos no próprio mês em que foram tomados e não no mês subsequente, como alegou a fiscalização. Explicando melhor, o ocorrido transcreve parte do parecer da representação fiscal em seu parecer. 9. De fato, conforme se pode verificar as folhas 5247 a 5282, em retorno de diligência promovida pela DTJ, o AFR responsável pela diligência informa que, ao analisar os livros fiscais e guias, foi constatado que, em relação aos lançamentos questionados no item 1 AIM, para as notas fiscais escrituradas a crédito no livro de registro de entradas, CFOP 1604, os mesmos valores foram lançados a débitos diretamente na GIA sob o título Outros débitos ou estorno de crédito. 10. Por consequência, conclui não ter ocorrido estorno de crédito no mês seguinte, conforme sugerido pelo autor do feito. Analisando os livros fiscais e GIAs, constatamos a seguinte situação. Nota fiscal escriturada a crédito em janeiro de 2010 no livro de exercício de entradas sob CFOP 1604, no valor de R$ 144.631,11, e esse mesmo valor lançado a débito diretamente na GIA de janeiro de 2010 sob o título Outros débitos ou estorno de crédito. O mesmo procedimento é adotado para os meses subsequentes, portanto, não houve estorno de crédito no mês seguinte, como sugerido pela manifestação fiscal pelo colega Ademar. Estamos juntando as folhas 5247 a 5288, cópias do livro de apuração, apuração código 05236, onde se verifica o lançamento do acréscimo no nosso CFOP 1604. E juntamos também cópia do livro de apuração, código 052 ou 053, com estorno do crédito ou outros débitos. Assim, somos favoráveis ao cancelamento do item 1 do auto de infração 40.30520-0. Grifei de o mesmo até o auto de infração. Finalmente, uma vez constatada a prática em desacordo com a legislação, ressalvou nova ação fiscal, folha 5358 74. Não obstante a reclamação do fisco de que a prática adotada pela autuada não possui sustento legal, o fato é que não se pode admitir a imputação de sanção prevista para conduta outra que não aqui relatada. Portanto, fica reservado ao fisco o direito de realizar novo procedimento fiscal que julgar necessário, respeitando o prazo legal para a execução. Assim sendo, mesmo tendo em conta que o procedimento adotado pela autuada não está de acordo com o procedimento no ordenamento jurídico, a autuação com o presente fundamento não pode prevalecer, vez que, ao encaminhar os livros e documentos trazidos ao processo administrativo tributário pelo contribuinte para suportar sua tese, a fiscalização lastreou a autuação no fato de que nos estornos dos créditos foram realizados no mês seguinte, aquele em que se deu creditamento, o que não ocorreu. Assim sendo, conheço e nego provimento ao recurso de ofício. Em relação ao recurso ordinário,
O recurso ordinário trata do item 2 desta autuação, vez que o item 1 foi cancelado na análise do recurso de ofício. Observo que a autuação teve como fundamento a cláusula de crédito de ativo imobilizado sem registro no SIAP. A legislação faculta ao contribuinte substituir o SIAP por outro livro com as mesmas informações. O contribuinte, no intuito de legitimar seus créditos, trouxe aos autos as planilhas de folha 52 a 374. Entretanto, tal documento não traz todas as informações exigidas para que se valide o crédito de acordo com a portaria CAT 25 de 01, não tendo sido aceito pelo fiscal atuante quando lavrou o presente auto de infração. Por não preencher os requisitos previstos na portaria CAT 25 de 01, também não podemos aceitar a referida planilha como apta a demonstrar a tese do contribuinte. O artigo 61 do RICS estabelece que o direito do crédito não é ilimitado, mas está condicionado ao cumprimento da legislação tributária. Não procede a alegação do contribuinte que houve dupla autuação pelos mesmos fatos. Em verdade, houve lançamento em duplicidade, pois a autuada não só lançou os referidos valores diretamente na GIA, outros créditos, sem comprovar de onde vinham, item 1, mas também lançou problemas. Espera um pouquinho que eu estou com um problema aqui do sistema, já vou acabar. Desculpa. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu resolvi o problema. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Estamos. Estão me ouvindo? Está funcionando? Estou aqui com problema. Estou com... Sim, doutor. Então, deixa eu continuar lendo aqui. Cadê o meu problema no mouse agora que não funciona? Desculpa, viu? Peço desculpas a vocês, ao patrono. Vou continuar lendo aqui. Onde que eu estava? Eu estava lendo o recurso ordinário, né, que não procede a alegação do contribuinte de que houve dupla autuação pelos mesmos fatos. Em verdade, houve lançamento em duplicidade, pois a autuada não só lançou os referidos valores diretamente em dia, outros créditos, sem comprovar de onde vinham, item 1, mas também lançou notas de sua própria emissão no livro de registro de entrada e posteriormente levou esses valores a seu livro de apuração, item 2, pois que houve lançamento em duplicidade desses valores. Observe que o cancelamento do item 1, a autuada não sofreria os efeitos de dupla autuação, mesmo que esta ocorresse. A autuada, em sua argumentação sobre os estornos de crédito, deixa claro que não se ateve à legalidade, à legislação de regência, e o que faz com que não se possa afastar o presente item com base nessa argumentação. Ademais, aqui não houve, como no item 1, o estorno dos créditos indevidamente tomados no mesmo período, porque os documentos de folhas 5247 e 5288 estornam os créditos indevidos relacionados ao item 1, mas não houve estorno dos créditos indevidos lançados diretamente na GIA, campo outros créditos a título de recuperação de ICMS-SIAP. Eles foram, como o próprio patrono falou, eles foram estornados em períodos posteriores. O princípio do não confisco aplica seus tributos e não às multas, que não têm natureza jurídica tributária. Mesmo que assim não fosse, não pode o julgador, na esfera administrativa, negar vigência à multa prevista em lei com base em princípios constitucionais, principalmente após a vigência da Lei 13457 de 2009. Em relação à atualização do valor básico da multa, está vigente a súmula 13 desse tribunal, que explicitamente admite a atualização são como nesses autos. Em relação à atualização do valor da multa,
abre para eu colocar do valor dos juros, está válida, vigente e eficaz a súmula 10 desse tribunal, que explicitamente admite a sistemática da Lei 13.918 de 2009. Assim sendo, nego o provimento ao recurso ordinário e ao recurso de ofício para manter o item 1, para afastar o item 1 e manter o item 2. Doutor Nascibem, eu vou pedir uma preferência aqui. Tá bom. Doutor Nascibem, caro colega, você abordou alguma coisa sobre a arguição de nulidade da decisão de primeira instância? Seria a quarta nulidade? Eu não vi no seu voto. Eu não abordei a nulidade da decisão de primeira instância, porque ele não perdeu a decisão da nulidade da primeira instância. Não, o RO, não lembro agora do RO, mas no RO ele acabou de falar em SO, mas no RO não tem arguição de nulidade da decisão de primeira instância. Ele disse que haveria essa eventual nulidade por conta da mudança no critério de avaliação e de julgar do culto julgador singular. O que eu fiz? Que houve mudança de critério de avaliação, houve no item 1. Por quê? Porque ele viu todos os documentos. O cara foi lá, apresentou um monte de documento e disse que estornou. Só que o fiscal fala que ele estornou no mesmo período. Então, no mesmo período. Prevalecer. Porque se ele prevalecer, é como se o cara fosse cada hora inventando uma coisa para o auto prevalecer. Então, em relação ao item 1, concordei. Eu concordei tanto com a primeira instância quanto com ele. Eu acho que aquele não dá para continuar com o item 1. Agora, o item, se o cara tivesse feito uma acusação sobre um outro fundamento, ele até poderia manter. Mas, assim, o fundamento que o cara não trouxe documentos, o cara trouxe um monte de coisa, o cara que fala que os documentos não servem por um motivo que não se sustenta, não dá para manter a autuação por com essa... Realmente ele trouxe documentos que demonstram não só o estorno, como a regularidade do crédito. Ele trouxe um documento, mas que não tem todas aquelas informações sobre o crédito do CIAP. Mas ele trouxe documento para a grande maioria das notas, ele trouxe a planilha organizada e linkada. Cada uma tem todas as informações das notas. Mas não tem informações do CIAP sobre de onde vem o crédito, tudo aquilo lá. Não tem. Agora, se a legislação fosse diferente, se ela não exigisse o CIAP ou um livro com as mesmas informações, isso daí poderia comprovar parte do que ele falou. Porque ele tem, acho que entre 80% e 90% das notas de crédito. Doutor Flávio, deixa eu lhe perguntar, na verdade, talvez o meu questionamento seja para o patrono, para o doutor Rodrigo. O senhor colocou aqui no seu voto que, ao final, se comprovou esses estornos relacionados ao item 1, né, e considerou, não, está comprovado, ok, tudo bem. Mas que não foi comprovado com relação ao item 2. Ele se tornou, só que em período posterior, não nos mesmos períodos. Mas não foi. Mas se a questão aqui é justamente comprovar o estorno ou não está comprovado. Só que se ele estorna em período posterior, na hora que ele faz a apuração nos diversos períodos, dá diferença. Que, na verdade, não pode se tornar nem no mesmo período. Mesmo que ele fez lá no item 1, não está de acordo com o ordenamento jurídico. Mas é que, como o fiscal falou um motivo que não era coerente para manter o AIM, eu derrubei. Agora, no item 2, ele faz um estorno em desacordo com a legislação, que ele não pode simplesmente ir lá na GIA, PIMBA e estornar. E, além disso, ele faz num período que não é o período correto. Então... E também no item 2, ninguém falou de período. Então, como no item 1 o cara fez a acusação, foi só de não trazer os documentos, ele foi dando novos motivos, e um desses motivos não se sustenta, ela foi afastada. No item 2, ele fez o estorno em período diferente, mesmo estorno no mesmo período não está de acordo com a legislação. E mais uma coisa, ele traz a planilha com muita coisa, mas a planilha não tem todas aquelas informações sobre os fornecedores, as coisas que tem no CIAP. Por isso que ela também não foi aceita.
Mas não é que ela não fala de período? Mas não é que ela não foi analisada, ela foi analisada, tanto pela primeira instância quanto por mim, que ela não foi aceita. Se a legislação, em vez de prever livro com as mesmas informações que o CIAP, prevesse livros com, sei lá, informações suficientes para identificar nota e crédito, isso daí provaria grande parte do item 2 e do item 1. E o item 1 teria caído por outro motivo, mas também grande parte teria saído por esse outro motivo. Então, mas eu não consegui chegar na sua assertiva quanto ao item 2, porque, efetivamente, se ele está comprovado que ele efetuou o estorno, mesmo que fora do período, então aquele valor não faz mais parte do sistema de compensação dele, não é isso? Pois é. Parece que é uma questão matemática, não é? Está em período... Se ele creditou e efetuou o estorno, mesmo que fora do período, efetivamente houve o estorno e esse valor não pode ser, não está mais no saldo credor dele. Flávio, nós escutamos. Como foi em período diferente, esse aí ele interfere na conta gráfica dele nos diversos períodos. Isso pode dar. Mas se mantivesse a autuação, por muito favor, se deveria talvez manter, é só um exercício aqui de raciocínio que eu estou fazendo, eventual diferença que o Flávio menciona. Né? Se você tem 157 mil, e aí você estornou 157 mil, mas aquele primeiro 157 mil tinha virado 159 mil, por algum motivo. Você talvez não tivesse uma diferença. Mas o estorno É que mesmo esses estornos, e mesmo os do item 1, eles não estão de acordo com a legislação. O cara não pode simplesmente ir lá na AGI e fazer isso. Tem todo um procedimento para fazer isso, de acordo com a portaria CAT 25, que ele não observou. Como tinha problema de fundamento da autuação do primeiro... Caiu. Oi, vocês estão... Mas olha só aqui argumentando. Eu estou lendo a acusação do 2. É de crédito indevido. Sim. Né? Se ele estornou o crédito indevido, não é mais crédito indevido. Zerou, vamos dizer assim. Numericamente falando, ele zerou. Se ele comprova nos autos que ele estornou, né? E ele zerou essa conta, independente de haver algum acréscimo, eu até concordo que poderia haver algum acréscimo, coisa que a gente também não sabe nesses autos e numericamente desconhece. Mas, de toda sorte, se ele tem um macro de 100, ele zera o 100 e tem um acréscimo de 2, vamos dizer assim, a manutenção de uma autuação referente a esse macro de 100, ela caiu por terra. Ela não pode ser mantida, na minha leitura. Vocês estão vendo? Os colegas, não sei se Fabio pode nos ajudar aqui. Ou eu já redigi minha preferência, gente. Na verdade, mesmo que ele tenha feito fora a legislação, o que acontece é um pouco diferente. Mesmo assim, nenhum dos dois estornos dele está de acordo com a legislação. Nenhum deles. Agora, o problema é que no primeiro tem um problema de acusação e no segundo não tem um problema de acusação. Mas o primeiro está morto. A gente não está discutindo o primeiro. O primeiro já foi. Mas você entendeu? Ele foi lá. Ele foi no livro de entrada, uma nota de entrada dele, depois levou para o livro de apuração. Ao mesmo tempo que ele foi na conta gráfica direto. Então, na verdade, tem duas vezes, porque quando você levar isso aqui para a conta gráfica, tem outra. Esse é o fundamento de manter essa acusação. Ele estornou. Esse segundo, ele estornou também. Não é que ele não estornou, só que ele estornou em período posterior. Eu posso ler meu voto de preferência, por favor? Pelo que eu percebi, ele não estornou pela segunda vez, ele estornou só uma vez. Sim. Não tem um estorno, não tem dois estornos, não tem duas entradas e dois estornos. Tem duas entradas e um estorno. Eu não estou encontrando esse segundo alegar. Não existe o segundo estorno, pelo que eu vi até agora. Né? Mas, desculpa, doutora Maria Helena, desculpa. Eu posso ler meu voto, minha preferência? Vamos lá.
Adoto o voto do ilustre colega relator, Dr. Flávio, a quem presto as minhas homenagens. Contudo, ouso discordar parcialmente do voto proferido em relação à manutenção do item 1.2 do auto. De fato, compulsando e analisando os autos, constata-se que o item 1 se refere ao lançamento do crédito relativo à compra de bem do ativo imobilizado, CFOP 1604, em relação ao qual a decisão recorrida reconheceu que o estorno foi realizado mediante lançamento no campo 53 AGI a título de reversão do crédito CIAP-DAMP número X, concluindo que não houve aproveitamento indevido de crédito do ICMS na aquisição de ativo imobilizado. Por sua vez, o item 1.2 se refere ao creditamento indevido de ICMS a título de recuperação ICMS-CIAP no livro registro de apuração do ICMS Dias em outros créditos, código 00799, que se refere às mesmas compras do bem para ativo imobilizado. Assim como o bem alegado pela empresa autuada no seu recurso, ao contrário do entendimento firmado na decisão recorrida, a recorrente não informou que teria direito ao crédito em dois momentos distintos, mas sim informou a totalidade do crédito em dois documentos fiscais, observando os requisitos previstos na legislação paulista. Para exemplificar, vale o destaque apontado no seu recurso, folhas 5380 e 5382, relativo à nota fiscal 8998, que se refere ao cálculo do CIAP do mês de abril de 2010. Conforme se verifica no referido documento, em abril de 2010, a recorrente apurou o crédito de ICMS do valor de R$ 162.298,98. Posteriormente, essa nota fiscal foi escriturada no livro registro de entradas de abril de 2010. Em cumprimento ao artigo 253 do regulamento, os valores decorrentes do crédito CIAP foram declarados na AGI de abril de 2010. Dessa forma, no meu entendimento, ambos os itens do auto de infração lavrado exigem o mesmo crédito. No item 1, para a fiscalização, a recorrente não teria apresentado os documentos fiscais que comprovassem o referido crédito. E no item 2, não teria a recorrente comprovado a origem do crédito informado na AGIAS. Ademais, no meu entendimento, está comprovado nos autos que os valores exigidos no item 2 foram objeto de estorno, na medida em que corresponde aos mesmos créditos objeto do item 1. Ante o exposto, ao que é devida vênia ao ilustre relator, voto pelo conhecimento do recurso e a ele dou integral provimento. É o meu voto. Porque eu também não entendi aqui a colocação da representação fiscal, item 26, que ela diz, analisando as planilhas trazidas pela autuada quando das fiscalizações juntadas pelo fisco às folhas 91 e tal, verifica que estas não apresentam informações mínimas determinadas para o CIAP. Tudo bem, mas há a possibilidade da substituição de outros documentos. E aí ela continua, destaque-se que o direito a crédito imposto está condicionado ao cumprimento dos requisitos da legislação, mas a legislação, ela até, digamos, ela se amolda, ela diz que podem outros documentos demonstrar. Efetivamente, é um crédito que foi estornado. Se esse crédito foi estornado, me parece que houve um fiel da balança, né? Porque senão nós vamos pender mais para exigir, e está me parecendo que nós vamos pender mais para o fisco do que para o contribuinte. Ou seja, nós temos um valor maior de crédito que não está sendo considerado pelo fisco e, efetivamente, ele teria direito. Tá? Porque o crédito, antes de mais nada, é o exercício de um direito. Perfeito? Se ele foi lá, efetuou o crédito, tinha irregularidade e estornou esse crédito, tá? Então ele corrigiu o exercício desse direito. Né? Eu também. E aí, a dúvida também me impressionou um pouco essa questão de estarem se misturando alguns créditos, item 1 e item 2. Eu teria que ter isso bem definido, sob pena de não ter liquidez nessa exigência, né? Eu concordo. Eu acho que o item 2 também tem que ser cancelado. Presidente, se me permite, eu vou, com todas as vênias aqui do relator, eu vou acompanhá-la e só vou sugerir uma pequena modificação na primeira linha. Adota o voto do ilustre colega relator. Eu acho que talvez o relatório do voto. Pode dar uma compreensão aí que está acatando o voto do... Sim. Eu sei que é um preciosismo, mas... Não, tá certo. Imagino que seja apenas o relatório, e não a conclusão, e nem menos ainda o dispositivo. Mas eu parece... com a senhora. Me parece que o fisco, na sua manifestação de folhas 1061, 5.601,
Ele bem definiu isso e deixou claro. Ele diz o seguinte: conforme pode ser constatado na planilha anexa, a interessada efetuou o lançamento a crédito na GIA da nota fiscal com título de recuperação desse IAP, da ICMS, IAP, e no mês seguinte fez o estorno no mesmo valor a título de outros créditos, ou estorno de crédito de igual valor lançado no mesmo documento fiscal. Como exemplo, temos a DANF número tal, emitida em 9 de 2 de 2010, foi lançada no livro de registros de entradas, e no mês 2 de 2010, o mesmo documento fiscal prestou para, deixa eu só descer aqui, prestou para o cancelamento no mês subsequente. Entendo que o lançamento efetuado no mês subsequente pretendeu a interessada corrigir o lançamento efetuado indevidamente no livro de entrada no mês anterior, item 1 do AIN, tá? E aí nós estamos aqui, na verdade, quando ele está falando, é o item, esse daqui é o item 2, mas isso também se refere ao item 1, mesmo lançamento. No mês anterior, item 1, observe que isso é feito mês a mês para o período em apreço. Tem-se em cada mês crédito do registro do livro de registro de entrada, né, emitido. Aí tem outros créditos na GIA, crédito do imposto, e tem 2. Outros estornos foram representados pela autuária. Talvez até se eu seguir mais a esse fiel da balança, o contribuinte teria, na verdade, estornado mais do que deveria ter estornado, porque ele estornou esse valor tanto para numericamente pode a ser acusação mesmo do item 1 quanto do item 2. Ficou muito estranho isso. Tudo bem, ele fez as avessas, ele fez de forma não ortodoxa, ele não seguiu a portaria CAT, ele não seguiu, tá? Apesar que a portaria CAT diz, olha, se você demonstrar por conta, veja, a portaria CAT diz isso, por conta de que crédito é um exercício do direito. Se ele mal exerceu esse direito e foi lá e corrigiu, então, efetivamente, ele vou falar uma heresia, ele desexerceu esse direito, ou seja, ele deixou de levar em consideração esse direito que supostamente ele tinha e não tinha. Tá, então, eu vou acompanhar a doutora Maria Helena. Eu acho por incrível que pareça. Ai, que bonitinho. Eu acho assim, pelo fato de ir e voltar, ter muitos documentos, não se atentou para o ponto efetivo da autuação, que é houve estorno. Então, se a exigência é acreditar-se indevidamente, se houve estorno, não tem acusação. Assim, eu acho que objetivamente é isso. Eu concordo. Interessante observar ainda, doutor Sabi, que no item 42 e 43, a própria representação fiscal, ela acaba entrelaçando o item 1 e o item 2. Eu vou ler esse textinho. Dessa maneira, o item 1 foi cancelado, pois as distorções provocadas pelo seu lançamento do registro de entrada foram eliminadas com o estorno do registro de apuração. No entanto, o mesmo não é o caso do item 2, pois porque os documentos de folhas tais estornaram os créditos indevidos relacionados no item 1. Justamente, o que acontece é justamente confuso isso. Porque o contribuinte foi autuado 2 vezes, porque a primeira vez ele não apresentou os documentos relativos à nota fiscal de CFP 1604. A segunda, ele fez o mesmo lançamento no livro de apuração. E aí se considerou com o item 1, olha, houve um estorno naquele próprio mês dessa nota fiscal que está registrada no registro de entrada. Ou seja, ele tomou 2 vezes o mesmo crédito e estornou uma vez só. Né? Essa que é a questão. E tem essa questão dos documentos, que é o que a gente sempre colocou. O CIAP dele não atende, os documentos não atendem o que o CIAP determina. Portanto, esse crédito não é bom, embora ele até possa ter a maior parte das notas fiscais. Ele não consegue demonstrar como que é feita a forma de cálculo, o estorno, quando das saídas não tributadas, e assim por diante. Portanto, a gente continua entendendo que o item 2 deve ser mantido. Mas o fisco não demonstrou um estorno de 2 créditos. A verdade é essa. Mas eu não vi que, em momento nenhum, o fisco demonstrou existir um excesso de estorno. Na verdade, o que a gente precisaria considerar aqui, se houve um excesso... Esse é o ponto. 2 créditos e um estorno só. 2 créditos e um estorno. Um excesso, na verdade, não de estorno, de crédito. Ele teve um crédito pela nota 1604, um crédito no livro de apuração e um estorno na GIA. É isso que ele teve. 2 créditos e um estorno. Quando você faz uma autuação como essa,
tipo assim, você faz 2 acusações e uma para garantir, dependendo da premissa que o julgador adota, ela vai perder as 2. Exatamente. Então, tudo é uma questão de premissa. Eu divirjo, mas eu respeito, mas assim fica uma coisa assim, uma orientação para quem faz o auto de infração. Na verdade, eu vejo que fica 2 orientações, uma para o contribuinte e outra para o auditor fiscal. Que nem seria autuado, e adote o CIAP, e para o cara que faz o auto, precisão naquilo. Não faça 2, uma para garantir a outra, que vão cair as 2. Eu me lembro que tinha um colega japonês, um grande amigo, ele vinha aqui em casa, mas assim, de cabelo branco, ele está aposentado, de cabelo branco, às vezes ele vinha tipo 10 horas da manhã aqui em casa, saía daqui 5 horas, de cabelo branco, porque ele queria entender o CIAP e ver como é que era a composição desses estornos e daquilo que o contribuinte tinha, tá? E aí eu tinha que fazer o passo a passo para ele de cada nota, de cada lançamento que ele teria que considerar. Porque realmente é um trabalho complicado isso, porque você tem que fazer vários acompanhamentos, não só dos lançamentos, como também do tipo de mercadoria. Aqui não está se discutindo esse tipo de mercadoria, se ele teria ou não. Então, eu estou deixando de lado essa questão se ele tinha direito ou não ao crédito, porque eu acho que me parece que isso é matéria já ultrapassada. Mas tudo bem. Bola para frente. Vamos lá? Podemos encerrar o julgamento, então? Podemos voltar? Sim. Por mim, sim. Encerrar os debates. Verificar quórum. Iniciar a votação. Doutor Zuli, consegue votar? Zuli, você consegue votar? Não está entrando o teu voto. Não abriu aqui para mim votar. Não? Mas... Não. Você consegue voltar a confirmar a presença? Eu vou reconfirmar a presença. Vamos ver o que aconteceu aqui, se ela falhou. É que ele não consegue votar. Verificar quórum. Tá, confirmei presença aqui, ó. Mas aí ele não está me abrindo a oportunidade. Olha, quórum suficiente, aguardando a verificação de quórum. Você passou pela verificação de quórum? Passou. Agora eu vou iniciar a votação. Apareceu? Agora apareceu. Legal. Agora está aqui o Flávio e a doutora Maria Helena. Gravei. Faltou esse passo. Não sei porque ele pulou esse passo. Apareceu, Júlio. Apareceu o seu voto. Tá? Já votei. Tá aqui, apareceu. Só falta agora entrou o Argos também. Apareceu. Beleza. Então, o resultado do julgamento, por unanimidade, conhecido integralmente o recurso de ofício, mas não provido, e por maioria, conhecido o recurso ordinário e provido. Provido. É isso, doutor. Muito obrigado. Perfeitamente, excelência. Muito obrigado e desejo um bom trabalho a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Tá lento. Agora eu estou com problema com o Vamos para o próximo processo.
Processo 4119057, Companhia Brasileira de Bebidas Prêmio, da relatoria do Dr. Rafael Zuli Neto. Não temos sustentação oral. Então, eu vou... Aqui nós temos... Doutora Moreira, nós temos uma patrona que está acompanhando, não sei se ela é da empresa. A doutora vai fazer sustentação oral, é que não consta né? no... Como hoje não é necessário fazer pedido, né? Talvez possa até... A doutora vai produzir sustentação oral não, ou só acompanhar? Bom dia. Não, formalizei ontem pedido de sustentação. É que não veio para mim, então só um momento. Como hoje está no próprio, na lei, né? Não há necessidade de fazer esse pedido antecipado, temos que garantir esse direito. O nome da doutora, por favor? Natália Pinotti. Isso, Pinotti está aqui. A doutora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, a doutora tem 15 minutos, por favor. Obrigada. Primeiramente, bom dia, ilustres julgadores da 4ª Câmara e demais colegas que acompanham a sessão. Serei bem breve. Esse recurso agora julgado foi interposto em um auto de infração lavrado contra a empresa Companhia Brasileira de Bebidas Premium, e visando a cobrança de ICMS, ICMS-ST e o adicional destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, por suposta declaração falsa com relação ao estabelecimento de destino, em operações realizadas entre janeiro e março de 2018. Segundo a autoridade fiscal, a autuada, que atua na fabricação e na comercialização de bebidas, ela declarava a saída falsa para a fabricante Estrela Orion, que está localizada no Rio de Janeiro, sem incidência do ICMS-ST, mas ela remetia as mercadorias para diversos destinatários de São Paulo. Só que, considerando que essa autuação foi mantida integralmente em primeira instância, a autuada interpôs um recurso ordinário, ora julgado, demonstrando a nulidade da cobrança ou subsidiariamente a redução da multa. A nulidade da cobrança, ela se baseia no fato de que, embora o auto de infração tenha sido lavrado contra a Companhia Brasileira de Bebidas Premium, todo o conjunto probatório que foi juntado foi baseado com documentação da empresa Premium Indústria Comércio e Participação Limitada, o que se demonstra por simples análise das folhas 67 a 223. Nós destacamos no recurso que nem a atribuição de suposto grupo econômico entre essas empresas poderia justificar a utilização do conjunto probatório da Premium em um auto lavrado contra a Companhia Brasileira, porque eventual fraude dependeria de ação ou omissão específica que não pode ser dissociado com o agente que a praticou. Ainda que não seja acatada essa preliminar de nulidade, a recorrente demonstrou que a fiscalização baseou-se em presunção. Ocorreu presunção de suposta identidade da quantidade de mercadorias entre as notas emitidas pela recorrente e as supostas pessoas interpostas, ocorrida suposta identidade na data da emissão do conhecimento de transporte, presunção também com relação que a carga da recorrente teria permanecido em São Paulo e da inexistência da estrutura da Estrela Orion para a fabricação de cerveja. Só que o que acontece? Nós demonstramos que essas presunções não poderiam prosperar, porque elas se basearam em operações realizadas pelas operações praticadas por terceiros, que foi a Premium, em unidade empresarial distinta e período diferente também do autuado. Assim, nós pleiteamos o cancelamento da autuação. Mas, caso seja mantida, pleiteamos também pelo menos a redução da multa. Isso porque no item 1 foi aplicada a multa sobre o valor da operação, que está prevista no artigo 85, inciso 4º, a linha B da Lei
6.374,89. Já nos itens 2 e 3, autos de infração, foi aplicada a multa sobre o valor do imposto inadimplido, que está determinada pelo artigo 85, a linha 1. Desculpa, inciso 1, a linha L dessa mesma lei. Só que a multa específica da infração de suposta emissão de documentos fiscais com declaração falsa, ela já contempla a multa pelo não pagamento do imposto. Então, por aplicação ao princípio da absorção, nós pleiteamos que a multa pelo não pagamento seja excluída ou que ambas as multas sejam limitadas a 100%, conforme os precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal. Em resumo, então, são essas as razões do provimento do recurso para julgado. Obrigada, doutora. Doutor Júlio, a palavra é sua. Bom, no início eu digo que, efetivamente, né, analisando os... O que aconteceu aqui? Só um minutinho que ele está carregando. Analisando o lançamento, que foram atendidos... foi atendido o artigo 142 do CTN, né, do Código Tributário, e que não há nulidade no lançamento. Então, digo que a norma que prevê, tá? Outrocinha a decisão do fato e na capitulação legal constante do auto de infração e do respectivo DDF, encontram-se todos os elementos essenciais do lançamento tributário, conforme disciplinado no artigo 142, permitindo, assim, a exata compreensão do fato jurídico constituído pelo auto de infração e, uma vez determinada a natureza jurídica da pessoa do infrator, não há de se falar em nulidade do lançamento. Com efeito, os atos processuais, pode-se dizer, são concatenados no tempo e no espaço, fazendo parte do chamado andamento processual, onde todos os atos e termos processuais têm o objetivo de levar o processo adiante e para frente. Muito bem, o auto de infração e imposição de multa tem a finalidade da constituição do crédito tributário. E aqui eu faço uma digressão exatamente em relação a isso, tá? E a forma, né, como se aborda. Temos, nesse ponto, o início do processo administrativo fiscal com a lavratura de infração originária e constatação pelo fisco por intermédio de seus agentes fiscais, qualquer infração à legislação tributária. Tá? E aí eu falo em relação à Lei 13.457, só deixa eu corrigir aqui, 2009, que saiu né? E seus diversos artigos. Perfeito. E os requisitos do lançamento que estão presentes. Falta de suposto fático para acusação. É um outro argumento, tem colocado também agora em SO, né? A análise do lançamento é possível indicar todos os elementos necessários à construção do crédito tributário, pois nele existem. A identificação do sujeito passivo e sua qualificação, a descrição dos fatos que permite a verificação das ocorrências dos fatos, a denominação do cálculo feito para apurar imposto, a capturação legal da norma infringida, o recebimento por parte da autuada dos documentos que comprovem a infração e na oportunidade de ampla defesa concedida ao contribuinte através da notificação do auto de infração no momento definido pela lei. E eu vou colocar uma coisa que eu não coloquei, a mudança dessa forma de se ver as coisas frente ao processo eletrônico, porque hoje as coisas mudaram. Perfeito. Ademais, cabe destacar que o lançamento está baseado nos documentos emitidos, recebidos pelo próprio contribuinte, relatórios que são frutos do trabalho fiscal, que retratam o comportamento justamente com os demais documentos anexados. Conversão dos autos de julgamento em diligência. Cabe considerar que a interessada não justifica outros elementos relativos à necessidade de diligência. O lançamento a seu turno é claro, o objetivo resta comprovado. Assim, no que se refere à solicitação da conversão dos autos em diligência, vejo que o que pressuposto o artigo 25 da Lei 13457, os órgãos de julgamento determinam a realização de diligência necessária à instrução do processo. Veja, isso é uma instrução para o julgador. Se ele tem dúvida, ele vai fazer a diligência.
Nesse sentido, a lei não prevê realização de diligência em função do pedido do contribuinte. Tal medida de prerrogativa do órgão julgador quando necessitar de esclarecimento em matéria, de fato, é prestado esclarecimento para o seu convencimento ou necessário do processo de realização de juntada de documento de providência processual. De outra banda, não obstante o requerimento da parte interessada, quanto à necessidade de conversão do julgamento em diligência, cabe aqui salientar que a diligência tem o objetivo, o convencimento do juiz. No caso, considerando o livre convencimento e o próprio artigo 371 do CPC, vigente no próprio artigo 26 da Lei 13.457, que eu, na sequência, transcrevo. O convencimento revela uma das fases do processo onde o julgador, ao não estar devidamente convencido, por exemplo, sobre os fatos, prova, poderá, então, buscar referido convencimento mediante a realização de diligência. Tá? Livre convencimento, eu falo um pouquinho, tá? Legislação de 1973 do CPC, eu também falo um pouquinho, tá? Sobre isso. Prazo legal e o livre convencimento motivado, eu também justifico essa questão e vou ainda chegar numa outra coisa. Ademais, há de se considerar a prova dos autos do artigo 375 do CPC, aqui, ao ver desse julgado, também aplicável subsidiariamente. Eu transcrevo esses dois artigos como fundamento, tá? Ainda o auditor fiscal explica no relatório circunstanciado que, e aí vem, da ação fiscal iniciada por determinação constante da OASF número tal para verificações no estabelecimento da Companhia Nacional de Bebidas Nobre, tá? Eu acho que é isso que a ilustre patrona quis se referir em relação àquela divergência, né? CNBN 2, na modalidade de impacto fiscal. O autuado foi notificado no início da ação fiscal e arrecadados os documentos digitais, conforme consta nos termos em anexo. Essa ação, esclarece o fisco, se deu no âmbito da operação Happy Hour, deflagrada em 25 de nove de 18, que mobilizou o fisco paulista em diligência no estabelecimento do grupo empresas formadas pela CBBP, tá? E constituída de contribuintes envolvidos na fabricação e comercialização da cerveja marca proibida. Em resultado da operação, foram lavrados em desfavor da empresa Prêmio os AINs números tais relativos à emissão de documentos fiscais, conseguindo declaração falsa e, consequentemente, falta de pagamento de imposto próprio, do imposto devido por ST e Fundo de Erradicação da Pobreza. Foi também lavrado, tá? Eu só separei aqui em itens os autos 4 tal e 416, ambos relativos à simulação de operações de remessa com fim específico de exportação que não foram efetivadas, da existência do grupo empresarial formando pela companhia... por que ele desformatou? Vamos lá, formatei. Da existência do grupo empresarial formado por Companhia Brasileira de Bebidas Prêmio, CBBP, Prêmio Indústria e Participações Limitadas e CBB, CIA Brasileira de Bebidas. Inicialmente, ressalte-se a formação de um grupo empresarial, aqui referido como Grupo Prêmio, com confusão patrimonial, dirigido pelo senhor Yoshimi Morizono, que comercializa a cerveja da marca proibida. As empresas formadas por esse grupo, tá? São Companhia Brasileira de Bebidas Prêmio, CBBP Prêmio Indústria e Participações Limitadas e CBB, CIA Brasileira de Bebidas. O detalhamento da formação e confusão patrimonial do referido grupo empresarial consta dos itens 5 e 6 desse relatório, que é o relatório circunstanciado, que o fiscal está fazendo referência e eu transcrevi. Apesar de todas as empresas, tá, do Grupo Prêmio emitirem nota fiscal de venda dos produtos da marca proibida, o procedimento adotado nas vendas é um único, centralizado tanto no endereço do IP, protocolo da internet, utilizando na emissão das notas fiscais, que aqui eu estou fazendo referência às notas fisco, né, a nota fiscal eletrônica. Então, ele usa um único IP
para fazer a emissão dessas notas fiscais, utilizando a emissão das notas fiscais da CBBP, é o mesmo da Prêmio Indústria, Comércio e Participação, como consta do relatório da Cefaz São Paulo, ou seja, o vendedor é o Grupo Prêmio como uma prática de comercialização única, sendo o emissor do documento fiscal escolhido entre as empresas formadas pelo grupo. De outra banda, observa dos autos que o ilustre julgador não demonstrou qualquer dúvida que ensejasse a realização de diligência, sendo a própria prolação da adesão à negativa do pedido da recorrente. Ainda ao contribuinte assegurar a produção de qualquer tipo de prova lista que julgue apta a comprovar suas alegações, entretanto, a legislação estabelece prazo certo para que tais provas sejam apresentadas. Nesse sentido, alguns dispositivos do Decreto 54.486 de 2009 regula a Lei 13457, que dispõe sobre o processo administrativo tributário. Eu transcrevo aqui os artigos 100, 83, 69, 71, 94. Assim, cabe lembrar que oportunidade já houve para que a recorrente apresentasse as provas, que julgasse aptas a comprovar suas alegações, e o fisco respeitou todos os momentos em que foi dado ao contribuinte oportunidade para manifestar-se e produzir provas. Assim, não há de se fazer realização de diligência no curso do processo administrativo, sendo descabida a presente solicitação, motivo pelo qual não foi acolhida pelo julgador ao qual e não deverá ser em sede de segunda instância. Afasto, diante de tais argumentos, o requerimento da recorrente no sentido de se realizar a diligência com relação à relevação da multa, artigo 509 do regulamento do ICMS, apesar de incabível no caso, examina a questão ao final com as outras matérias. Tá? E eu só vou colocar uma coisa assim, aqui. Assim, afasto em razão da formação de um grupo destinado à sonegação, à arguição de erro na determinação, não deixei claro, do sujeito passivo, como reforçado em SO. Então, eu estou afastando esse argumento, porque o próprio fisco já bem esclareceu isso. Infrações relativas à documentação fiscal. E aí eu passo efetivamente ao mérito e digo, olha, a autuária emitiu notas fiscais com declaração falsa quanto ao destinatário, valores de ICMS devidos, na sede de mercadoria, considerando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. As operações, aqui ele explica bem o fisco, as operações relacionadas no anexo 3 foram acobertadas por notas fiscais emitidas tendo como suposto destinatário Estrela Orion Indústria e Comércio de Bebida, estabelecimento em São Geral do Rio de Janeiro. Contudo, essa declaração é falsa. Durante a ação fiscal, demonstrou-se a simulação do estabelecimento de destino que o autuado utilizasse das empresas interpostas para determinar vendas de fato, além de não comprovar a entrega das mercadorias ao destinatário constante das notas fiscais, tal como demonstrou no relatório substanciado e comprovado pelas demais provas juntadas ao presente. Portanto, tais notas fiscais eletrônicas devem ser desclassificadas por serem inábeis, me perdi, as operações, sendo essas, então, consideradas acompanhadas do documento fiscal e presumidas como internas ao Estado de São Paulo, nos termos do artigo 184, inciso 3º e 10º, e artigo 36, exatamente da presunção das operações internas, né? Ambos do regulamento de 2000. Deste modo, essas operações estão sujeitas à alíquota de 20%, como determinado pelo artigo 54A do regulamento, e não à alíquota de 12%, como destacado nos documentos fiscais, sendo a diferença lançada no presente aí. O segundo item é relativo ao pagamento de imposto. Deixou de pagar em ICMS notas fiscais como declaração falsa contra o destinatário, valores de ICMS devidos,
na qualidade de substituto tributário nos termos do artigo 293, inciso 1º do regulamento, por se tratar de fabricantes de cervejas e chopps com destino a estabelecimento localizado em território paulista, visto que a nota fiscal objeto da autuação foram desclassificados por serem inábeis as operações e essas, portanto, presumidas como internas ao Estado de São Paulo, nos termos do artigo 184, inciso 3º e 10º e 36, ambos do regulamento. Como demonstrado no relatório circunstancial e comprovado pelas demais juntadas, a base de cálculo do imposto devido a ST é a determinada pela Portaria CAT 54/2017 e 129/2017, sendo a alíquota determinada pelo artigo 54A do regulamento. O item 3 deixou de pagar imposto com declaração falsa contra o destino dos valores devidos ao artigo 56C do regulamento, destinada à incidência do adicional de 2% para a alíquota aplicáveis às operações destinadas a consumidor final localizado neste estado com bebidas alcoólicas classificadas na posição 2203 da nomenclatura comum do Mercosul, com as notas fiscais relacionadas no anexo 3 foram desclassificadas por serem inábeis à operação, portanto, as operações, portanto, foram consideradas desacompanhadas dos documentos fiscais e, consequentemente, presumidas como internas ao Estado de São Paulo. Tá? Examinando os autos, observa que o processo encontra-se devidamente instruído, as operações são de ter emitido notas fiscais com declaração falsa, itens 1, 2 e 3, pelo teor e fundamento. Meu voto é relativamente grande, eu vou tentar pular alguma coisa. Pelo fundamento e motivos da acusação e o teor da defesa, examina os 3 itens em conjunto. Falta um E. Em conjunto. Nesse sentido, temos que a interessada, item 1, procedeu à emissão de documento fiscal procedendo a declaração falsa quanto ao estabelecimento destinatário da mercadoria. O fisco constatou a irregularidade e, a seu turno, a interessada nada trouxe provando a regularidade da emissão, ou seja, nada trouxe aos autos comprovando que a operação ocorreu com o destinatário indicado nos documentos fiscais. Ainda a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar o suposto vínculo comercial indicado nos documentos fiscais, ou mesmo documentos referentes ao transporte, indicando que as mercadorias chegaram até a destinatária. Não trouxe qualquer prova de pagamento que vinculasse a suposta destinatária e também não trouxe qualquer pedido ou contrato comercial de compra e venda entre ela e a suposta destinatária. Aliás, como pode ser observado da sua própria defesa, veja-se o que o culto julgador manifestou suas folhas 372 seguinte, eu transcrevo aqui efetivamente o item 23 da decisão, mostrando que onde o culto julgador mostra exatamente, tá? A operação praticada pela CBBP, comprovando a entrega de mercadorias à Orion, tá? E retirada na CBPP, não apresentou recibo de entrega ou deliberação. E aqui ele explica toda a operação FOB, Free On Board, o item 53 também, tá? Eu transcrevi a adesão. Contra razões da representação fiscal e considerações gerais. No mérito, a representação fiscal diz a falta de suporte fático para a acusação, né? E aí eu transcrevo o item 14 da representação fiscal, perfeito, onde ele fala que efetivamente a identificação do sujeito passivo e da qualificação, perfeito. Aqui eu tive uma sujeira que eu não tirei ao transcrever, já limpei. Tá? Sendo assim, o lançamento está baseado nos documentos emitidos e recebidos pelo contribuinte e os relatórios que são frutos do trabalho que o fisco realizou e encontra-se comprovado. Então, eu transcrevi aqui aquilo que se manifestou a representação fiscal, né, e o teor e o seu entendimento sobre o item 1, tá? Eu achei que aborda muito bem a questão. Só deixa eu formatar aqui, né? Eu não sei por que esse arquivo ficou desformatado.
Perdão, meus pares. Aí eu digo, assim fica claro que a recorrente não trouxe aos autos documentos referentes ao transporte, indicando que as mercadorias chegaram até o destinatário, não trouxe qualquer prova de pagamento que vinculasse ao suposto destinatário, também não trouxe qualquer pedido, contrato comercial de compra da destinatário, tá? Vejamos alguns trechos da peça defensória, e aqui eu transcrevi, perfeito, até à luz do que falou a representação fiscal, exatamente aquilo que consta da peça de defesa, tá? Vamos lá. Deixa eu formatar aqui. Desformatou todo o meu voto, acho que ele misturou a minha... Por outro lado, cabe lembrar que a acusação descrita no exordial é a de ter consignado a declaração falsa contra o estabelecimento destinatário das mercadorias. Desse ponto, fica evidenciado no processo, não é do processo. Ele estava ruim de digitação nesse livro. No processo, que é interessada desde a sua defesa, não trouxe qualquer elemento, qualquer documento apto a comprovar que a negociação se deu com o suposto destinatário indicado nos documentos fiscais classificados. Nesse sentido, pode-se afirmar quanto à ausência total de provas, no sentido de que a recorrente comercializou com a destinatária indicada nos documentos fiscais, é fato suficiente para concluir pela acertada acusação fiscal. Portanto, não há de se falar em presunção. A seu turno, vejo nos autos que o fisco trouxe uma série de outros elementos que reforçam e esclarecem a situação pela qual a mercadoria não chegaram ao suposto destinatário, assim como traz uma série de outros elementos que trazem por terra qualquer tentativa da autuada de alegar a boa-fé nas operações. Assim, temos perfeitamente demonstrado pelo fisco a irregularidade do estabelecimento destinatário, a existência de uma fraude estruturada da qual a autuada era parte, juntamente com as demais empresas indicadas no relatório circunstanciado, que buscava simular operações de venda de mercadorias para outro Estado. Veja-se que os elementos acima apenas reforçam a acusação do fisco de que a recorrente... Ele me pôs um monte de enter aqui, não entendi. Que a recorrente consignou a declaração falsa contra o estabelecimento destinatário das mercadorias, mas é completa a ausência de prova no sentido de que é o fator predominante para concluir o acerto da acusação fiscal. E, dentre tais fatos, verificam ainda que a defesa nada fala ou faz referência quanto à acusação, ou seja, não traz aos autos provas aptas a demonstrar que a operação ocorreu com a suposta destinatária. Ao invés disso, tenta atacar o contestando os fatos acessórios ao cerne da acusação, fatos esses já suficientemente esclarecidos em sede de manifestação fiscal e julgamento de primeira instância. Portanto, diante da falta de documentação que demonstre as outras operações ocorrendo com a suposta destinatária indicada nas notas fiscais, fica evidenciada a infração, não havendo qualquer ausência de suporte fático aos fatos infracionais descritos em exordial. No que se refere à boa-fé, cumpre destacar que ainda a recorrente aborda essa questão, né? O presente lançamento trata de emissão de documento fiscal consignando declaração falsa contra o estabelecimento destinatário, item 1, e da falta de pagamento de imposto, itens 2 e 3. O recurso concentra sua tese no fato de que a empresa suposta destinatária era considerada regular à época das operações, e que a constatação da irregularidade se deu de forma retroativa, quando sendo possível ela saber de tal irregularidade à época das operações, o que configura como comerciante
boa-fé. Assim, as acusações são diametralmente opostas ao crédito indevido, ou seja, a suposta destinatária seja empresa em situação irregular. E aí eu vou só acrescentar uma coisa aqui. Ó. Diferentemente do teor da súmula 505 do nossos tribunais superiores. Droga. Assim, se houve emissão de documento fiscal considerando A como sendo destinatário de determinada operação e o fisco não obteve elementos de prova que demonstrem que a comercialização se deu com A, o remetente das mercadorias sendo autuado por consignação de declaração falsa quanto ao estabelecimento destinatário, ainda que A seja empresa regular perante o fisco, conforme fez referência à representação fiscal em seu parecer. Ademais, a interessada deixa de trazer o processo com elemento de prova a comprovar que as operações contestadas ocorreram com a destinatária indicada nos documentos fiscais ou mesmo a sua boa-fé. Outros documentos afetos ao transporte não demonstram que a mercadoria saiu da recorrente e chegou até a suposta destinatária. Em sua defesa, a recorrente alega que tal fato se deu por conta de erro na empresa transportadora, as folhas 399 a 400. E aí o item 38, ela diz, olha, ocorreu que a transportadora se equivocou nas informações prestadas no conhecimento de transporte eletrônico, tendo consignado o prêmio como recebedor e não o sistema, como se anote as folhas 38, e aí ela vai. Também não há nos autos qualquer prova de recebimento de pagamento da suposta destinatária que vincule a recorrente a ela, ou seja, não há prova de pagamento das operações descritas nos atos fiscais contestadas. Também não há nos autos qualquer prova de tratativas comerciais entre as recorrentes e supostas destinatárias, não há contratos de compra e venda, não há pedidos de mercadoria, nada. Como se não bastasse tudo isso, o fisco ainda trouxe aos autos elementos extra, que tem por objetivo robustecer ainda mais os fatos infracionais narrados na exordial e afastar por completo qualquer tentativa de alegação de boa-fé por parte da defesa. Há exemplo de que a suposta destinatária das mercadorias era empresa irregular, à época das suas operações constatadas, além de uma série de outros elementos de prova que não deixam dúvidas quanto à existência da fraude estruturada e conluio entre a recorrente e as demais empresas indicadas nos relatórios circunstanciados que tinham como objetivo comum simular a ocorrência de operações interestaduais para se esquivar do pagamento do ICMS devido às operações que de fato ocorreram dentro do Estado de São Paulo. Veja-se que a boa-fé não é remédio para todos os males do ICMS. Assim, ainda que a recorrente conseguisse demonstrar que a suposta destinatária era empresa regular perante o fisco carioca, à época das operações, o que não conseguiu fazer, tal fato em nada alteraria a acusação a ela imputada na exordial, haja vista que ela não demonstrou que a operação ocorreu com a suposta destinatária, assim, porém, não procedeu. Bem lembra a representação fiscal que o fisco, em momento algum, tenta transferir ao contribuinte seu dever fiscalizatório, e muito menos se furta a realizar tal função, haja vista que no presente todos os procedimentos que realizou junto à suposta destinatária empresa situada em outra unidade da federação. Vamos ver aqui. Assim é que, quanto ao mérito dos itens 1, 2 e 3, as acusações fiscais tratam de emissão de documentos fiscais consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino da mercadoria a correspondente de existência do pagamento do imposto devido pelas operações próprias e operações sujeitas à substituição tributária, consideradas acompanhadas de documentos fiscais na forma da legislação. Tá? E aqui eu esmiuço cada um deles. Assim é que, examinando os documentos acostados aos autos, ao contrário do que afirma a interessada, as operações comerciais efetuadas com o estabelecimento destinatário discriminado na nota fiscal Estrela, Órion, Indústria, Comércio e Divisão Limitada, não se realizaram na forma como nelas descritas, ou seja, o destinatário não poderia ter recebido as mercadorias. E aí eu falo um pouco, eu descrevo o conteúdo do relatório circunstanciado de folha
237, e da operação Happy Hour, que está bem esclarecida sobre os 233 e 238 dos autos, e que o suposto destinatário não estava em situação regular perante o fisco. Eu também descrevo a situação dessa Orion, isto porque em nenhum elemento veio aos autos a demonstrar a referida entrega. Nesse sentido, observe que o serviço de transporte tem como remetente o tomador, o grupo Premium, o destinatário é Estrela Orion, o expedidor é Companhia Nacional de Bebidas Nobres e o recebedor a própria Premium, Indústria e Comércio, em Araçariguama, São Paulo. Portanto, veja, né, o interlace dessas três empresas. Portanto, a mercadoria produzida é transportada para o estabelecimento do Grupo Premium em Araçariguama, São Paulo. Em resposta à notificação número 17/18, anexo 2, a CBBP informou que os adquirentes eram os responsáveis pela retirada da mercadoria comparada, ou seja, informação que contradiz o conteúdo das notas fiscais. Aí eu falo um pouquinho da entrega, né? Apesar de constar da referida notificação, a apresentação de documentos que comprovam a entrega do sanitário, sendo este o responsável pelo transporte de documentos que comprovam a referida retirada, tais como ordem de liberações, de carregamento, certificado de pesagem, recibo de entrega e outros. Nada, porém, foi apresentado pela CBBP comprovando a entrega da mercadoria à Orion. Ou seja, mesmo que se fosse considerado a questão cláusula FOB, tá? Nada daquilo que antecede a entrega cláusula FOB, tá? veio ao processo. Tá? Aqui eu falo um pouquinho da questão da cláusula FOB. Tá? Ainda apresento o e-mail aprendendo em diligência pela qual se constata o Grupo Premium orienta a transportadora na Fênix para que se atente à informação no conhecimento de transporte eletrônico, a origem e destino conforme está na nota fiscal, embora o produto seja de fato destinado à base da transportadora em São Paulo, Aricanduva, base da transportadora para que aguarde o despacho, ou seja, a informação postas no conhecimento de transporte eletrônico não condiz com o fato real, conforme destacado na própria decisão recorrida. Tá? Aí eu falo dessa relação entre os três, das empresas, né, da CBBP, né, e o Grupo Premium, o CFOP, né, analiso toda essa questão. Uma coisa interessante é dizer o seguinte: a interessada também alega que a nota fiscal emitida pela empresa interposta, JF, distribuidora é anterior à sua própria nota, que ela emitida em 27/10/17, sexta-feira, e essa em 30/10/17, segunda-feira. Entretanto, conforme bem salientou o auditor da Receita Estadual em sua manifestação fiscal, o fato não tem um efeito desejado pela defesa, apenas indica que a operação casada à interposta emitida sua nota fiscal antes da empresa do grupo com o qual praticava a fraude. Note-se ainda que o dia 27 foi uma sexta-feira e o dia 30 uma segunda, o que torna ainda menos significativa essa diferença de data. Essa tal diferença de data, mesmo separadas por um fim de semana, não desabona esse conjunto formador da venda simulada, pois é a nota fiscal emitida pela empresa interposta remetendo as mercadorias ao destinatário de fato, que acompanha o transporte da industrializadora CNBN ao destinatário de fato, ou seja, esse é o documento fiscal relevante para a venda simulada, sendo o documento emitido pelo autor meramente figurativo, pois não condiz com a venda de fato e, portanto, passível de emissão posterior. Também não sustenta a alegação de que a acusação teria sido baseada somente em uma mesma quantidade de mercadoria, que essa seria vinculada à quantidade de pallets. A defesa tentou ineficazmente reduzir o conjunto probatório. Não se trata apenas de uma mesma quantidade de mercadoria. Destacou-se também o mesmo motorista com assinatura, mesma descrição de mercadoria, no mesmo campo de infrações complementares da nota fiscal, a mesma referência de destino real, código 81000, pedido BL 135522, onde BL é Blue, e o código 81000 refere-se a JF. Ainda os códigos
81.000 é BLEWHT, se relaciona às vendas de fatos feitas por empresas interpostas que emitem notas fiscais sem imposto devido por ST, alegando-se condições de contribuinte substituto, como teria sido anteriormente demonstrado, como de fato consta no relatório circunstanciado. Aí eu falo da formação do grupo prêmio, do relatório circunstanciado. Como eu disse, meu voto é longo, tem 60 laudas, né? Tá, analiso ele, e assim restam perfeitamente comprovadas e caracterizadas as informações. As infrações. Argumenta ainda interessado que o condenado não poderia ser responsável por irregularidade verificada posterior pelo fisco, né? Uma vez que a diligência efetuada indica a data de início da irregularidade. Eu falo um pouco disso também, né? Porque, na verdade, é a questão da declaratória, ex nunc e ex tunc, tá? A publicação do ato administrativo que ele divulga a condição de irregularidade cadastrada do contribuinte opera efeito ex tunc, retroage à origem, dada a sua natureza declaratória de uma situação que se consolida no tempo. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa interessante aqui. Eu falo de decisões até desta quarta Câmara, né? Mas na época da efetiva, com o meu xará Rafael Moraes Latorre, que bem fala sobre isso, sabe? A questão no momento da inidoneidade, né? Aí eu digo uma coisa interessante que eu tenho feito consignar muito nos meus autos. Ainda no confronto do seu escritório, no conforto do seu escritório, poderia consultar a autuada, né, e verificar se a empresa existe no local e era um terreno vazio ou um matagal. Bastaria consultar o Google. Né? Não se trata de exercer o poder de polícia, mas de tornar precauções mínimas necessárias à realização da transação comercial. Aí eu falo a face da boa-fé, a súmula 509, o creditamento, enfim, como funciona, né? Me estendi um pouquinho nisso. Eu só fiquei numa... Aqui, está aqui. Diante de tais fatos e circunstâncias, mantém o efeito fiscal, negando assim provimento ao recurso ordinário, que ficou juntinho, e mantendo assim a decisão recorrida. Uma outra questão que levanta, inclusive reforço agora em sustentação oral autuada, é a questão da absorção. Tá? E aí eu digo que, na verdade, é o chamado concurso material, concurso formal, né? E eu estou afastando, explico também como funciona isso, tá? E eu estou afastando a arguição da absorção, cito aqui a problemática da multa aplicada, os objetivos, falo da confiscatoriedade também, que argumenta e afasta o argumento. As multas foram aplicadas na medida do comportamento desleal que visa coibir tanto em relação aos concorrentes quanto ao Estado e à sociedade em geral. Eu também afasto. Falo do erro material aqui, né, que eu disse. Enfim, da concurso de material informal. E falo da relevação da multa, que não é o caso de se aplicar ainda mais na fraude a relevação da multa. E aí, considerando tudo isso, eu digo, o presidente do pessoal tem limite de salubridade, conhece do recurso, sendo que aí ele nega o provimento, mantendo assim a indicação dos responsáveis solidários. Tá? Fora isso, fora aquele argumento, deixa eu voltar lá em cima só. Aqui também cabe observar que foram indicados como solidários Yoshimi Morizono, acho que é isso. Blue Empreendimentos e Participações Limitadas, RS Morizono Empreendimentos e Participações Limitadas. Então, na verdade, nós temos aqui um grupo empresarial que se formou com o objetivo de fraudar essas operações, e aí foram também chamados a responder solidariamente aqueles que efetivamente, está demonstrado nos autos, aqueles que efetivamente fazem parte ou fizeram parte aqui desse grupo. Eu vou registrar meu voto. Deixa eu só lá. Aqui, cadê? Desculpe-me a extensão também, tá? Foi.
apagar tudo isso daqui. Beleza. Movimenta, tá? Tá salvando. Não há questões antecedentes. Recurso ordinário companhia Premium, conhecido integralmente em não provento. Osano. Interessante. Só deixa eu revisar uma coisa aqui em cima. Ele deu como todo. Não lembro, foi uma peça só que entrou os solidários também. Ele não abriu aqui para registrar um por um solidário. Registrado, carimbado, é assim que eu voto, tá? Doutora Maria Helena? Não lhe escuto. Doutor? Tava fechado. Alguém tem alguma observação? Presidente, com todas as... Já peço escusas aqui ao relator, peço autorização, gostaria de tirar o processo em vista, porque tem algumas informações aqui, sejam trazidas pela própria patrona, sejam constatadas, ainda que de relance aqui por mim, quando da leitura do voto do Dr. Zulli, que me preocupam bastante. Eu entendi, eu vou dar aqui uma primeira visão, tá? Não estou antecipando absolutamente nada, mas eu entendi que houve um procedimento da Cefaz, uma daquelas operações, aqui chamada de Operação Happy Hour, muito bem, que apurou uma série de irregularidades envolvendo uma série de empresas, como de costume, ok, que essas informações relacionadas à Operação Happy Hour foram trazidas aos autos, ok, mas que, pontualmente, as informações específicas relacionadas à autuada não constam do processo. Então, assim, eu vejo notas fiscais que não dizem respeito ao período das operações, são de período anterior. Provavelmente que dizem respeito à tal da Operação Happy Hour, não das operações descritas nesse AIM. Vamos lá. Eu vejo controle de transportes que não tem nada a ver com o período descrito no AIM, janeiro de 2018 a março de 2018. Relação de remessas de períodos posteriores a isso, que não dizem respeito ao que consta da autuação, ao período do AIM. O próprio relatório circunstanciado vai trazer aí uma narrativa, ainda que robusta, mas que diz respeito a períodos diversos, que não aquele descrito no AIM. Mais ainda, que dizem respeito a outras empresas. Então, assim, não que eu esteja justificando, mas estamos aqui entre pares e uma sessão pública. Eu estou dizendo o seguinte, isso me incomoda bastante. Ler um AIM dirigido a uma determinada empresa e não instruir o AIM com as provas direcionadas a esta mesma empresa, mas sim com a de terceiras. Mais ou menos assim, por favor, é muito grosseira a minha comparação, mas imagina uma acusação de formação de quadrilha em que uma das pessoas é acusada em um determinado processo, essa pessoa, só que todas as informações são dos quadrilheiros, não são dessa pessoa. Então você fala, mas tudo bem, cadê? Eu até entendo que provavelmente teve a formação de quadrilha neste meu exemplo, né? Eu até entendo que está descrito o modus operandi da quadrilha,
mas eu entendo que não tenha a devida instrução. Então, assim, eu tiro o processo em vista. De novo, não estou antecipando absolutamente nada, não vi nenhum mérito sequer. Ao que consta dos votos do Dr. Zulli, que são sempre robustos, analisou e reanalisou o mérito. Mas esse primeiro passo que eu dou atrás é nesse sentido de, espera um pouquinho, que raio de instrução processual é essa? Seja porque a própria doutora Natália bem pontuou e disse, olha, espera um pouquinho, tem os documentos aqui que são de outras empresas, tem os documentos aqui que são de outra data, de outro período, de outras operações. Ok. Se for como documentação complementar, perfeito, muito bem instruído. Se for como documentação única, é absolutamente deficitário esse processo, sem sequer eu pisar no mérito. Portanto, eu já antecipo que a minha leitura será nesse sentido. Eu vou começar a cotejar, começar a ver documentos, quais são as datas, o que foi, o que não foi, para poder saber se ele está bem instruído. Estando bem instruído, superamos, vamos ao mérito. Aí eu não estou dando razão, não estou tirando razão de ninguém. Mas, não superada essa primeira análise, para mim, há uma fumaça do mal direito aqui. Há uma fumaça da má instrução processual. Mas, de toda sorte, vamos ver o que doutor Nascimento gostou do meu gostou do meu termo aqui. É o que parece. Eu não vou pessoalizar e dizer o fiscal agiu assim, agiu assado, comeu bola, juntou documento errado, pois isso. Eu vou me ater ao processual mesmo. Eu só observaria o seguinte, dentro de todo esse conjunto dessa documentação, não sei, me pareceu, quer me parecer, o fisco ele fez todo um relatório, foi dentro de uma operação maior da Happy Hour, e uma das coisas que ele detectou, tá, principalmente nesse grupo de empresas que alberga aqui a Premium, a CBB, a CIA Brasileira de Bebidas Premium, a Cooperativa Agrícola Industrial e o Shimimi Morizono, tá? E ele demonstrou isso as folhas 55 do relatório circunstancial. Fora isso, tá? Dentro dos documentos que ele trouxe uma sequência e demonstrando efetivamente qual seria essa sequência e as datas e as notas fiscais. Muito embora aqui, por exemplo, dentro de folha 68, eu vejo um pagamento que foi feito à JF Agroindústria e Comércios de Alimentos, que, em tese, aparentemente não teria nada a ver, mas ele fez o quê? Ele fez parte do grupo. Agora, quem fez esse pagamento aqui? Olha que interessante. Foi uma outra empresa... Qual é a data disso, Zulli? 3/11/17. É antes das operações escritas nos autos. Então, na verdade, o que o fisco procurou? Ele procurou trazer, tá? Ele procurou trazer todos os elementos das operações. Não trouxe materialmente do período da autuação, ao que parece. Trouxe também, olha, aqui embaixo, tá? Se eu for ver aqui embaixo, aí ele já vira as datas. Então, só deixa o que ele pulou aqui. Vamos ver aqui, olha. Opa, eu vim para a identidade. Enfim, mas eu vou precisar... Aí ele já tem a data não mais de 17, tá? Ele já tem a data de 18, que foi exatamente quando ocorreram... De janeiro a março? E não é só... deixa eu fechar. De janeiro a março. E não é só esse grupo anexo que ele chama aqui, está na sequência 10, está na sequência 11 também, tá? E até na sequência 14, tá? Eu vou olhar com mais... E ele traz também as informações que ele chama de complementar. Deixa eu abrir aqui, está demorando o nosso sistema. Perfeito? Ele traz uma listagem, interessante ver a listagem que ele traz. Está sendo, eu não enxergo. Perfeito? E exatamente, é interessante porque o fisco começa em 26/1 e vai embora, tá? Ele vai até 1/3 de 2018 para mostrar toda a operação, como era efetivada. Eu vou olhar, Zulli. Eu vou olhar com carinho aqui. Então, tem que se olhar o conjunto, tá?
o conjunto Eu vou olhar. da prova que o que me parece, assim, se eu puder interferir um pouquinho, é que nesse relatório circunstanciado ele tenta mostrar como se dá a fraude, né? Isso, ele deu todo o contexto. Documentos anteriores. Eu acho que essa que é a questão aí que precisa ser pensada também, né? Exatamente. E depois ele quis mostrar todo o conjunto da fraude. Eu acho que essa que é a ideia, embora realmente os documentos desse relatório não estejam nos documentos da operação em si, né? Dessa data. São esses documentos que demonstram a fraude são anteriores. Isso é inegável. Eu vou dar uma olhada com carinho. Ele quis exatamente isso, mostrar como funcionava a fraude, como funcionava todo o esquema. Me parece, doutor Zulli, que ele esqueceu a segunda perna. Ele contextualizou, juntou tudo o que precisava do contexto e não juntou o que precisava da própria autuada. Mas eu não vou afirmar isso, eu vou tirar em vista. De repente eu posso estar equivocado. Ah, não, achei sim, está aqui, olha. Vem aqui, páginas tal, não sei o quê. Você sabe que eu sou relativamente chato, boto as páginas tal. Eu vou dar uma boa depurada aí. Então eu peço excusas. Não tem problema, não tenho nada contra isso. Então é isso, presidente. Não sei se o doutor Flávio quer falar alguma coisa, quer ajudar, quer... Acho que todo mundo já está bem colocado. Pediu vista, o debate. É isso. O processo saiu em vista, então... É a presidente que concede vista ou não. Doutora? Tá certo. Então, o processo saiu em vista e vai ser colocado numa nova pauta, ok? Ok, obrigada pela atenção. Bom dia. E não temos mais processo. Não temos mais processo. Então, essa notícia aí que diz que foram admitidos vários processos... Ainda nós estamos em gravação. Vamos antes encerrar a sessão? É boa. Então, em função disso, dou por encerrada a sessão de julgamento da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 11 de maio de 2022. Jailson, você pode interromper a gravação, por favor?